no terceiro bloco, que até já começamos a abordar este pormenor. Portanto, nós temos visto que outros povos têm um código transversal e mesmo em silêncio, a comunicação entre eles passa e atuam em bloco ou mesmo de forma solitária. Tanto, quando eu refiro aqui de forma solitária, nós vemos, por exemplo, um europeu imigrado em África, por mais que ele esteja sozinho, toda a diplomacia europeia que se encontra naquele país tem o conhecimento que ele tem um europeu. E não só um europeu que vai, por exemplo, para Uganda, vai para Tanzânia ou Angola, ele tem uma legislação que lhe protege, porque os acordos assinados, os países deles de origem, e vê como é que a Europa, ele criou um bloco que se chama hoje o bloco econômico, não é a União Europeia, é um bloco econômico. Eles são Estados-nações autônomos, mas de forma econômica eles atuam de forma comum. E eles têm uma estratégia de defender os interesses de cada cidadão europeu, não é? Mesmo imigrado fora da Europa. Interesse de um português, de um espanhol, de um eslavo que se encontra na Argentina e os interesses desse eslavo ou desse luxemburguês foi tocado, o senhor está a sofrer, digamos assim, retaliações ou qualquer coisa. Toda a diplomacia da União Europeia vai intervir para salvaguardar os interesses daquele indivíduo. Mas nós, os africanos, como estamos aqui a dizer, não importa se és brasileiro, se és moscovita, se és africano da China, o teu interesse se é tocado, é raro tu veres a diplomacia dos povos afrodescendentes a se movimentarem a favor deste indivíduo. Portanto, aqui vai a nossa pergunta a todos vocês. Será que é necessário nós termos um código transversal? Isto vou tentar voltar a me explicar melhor sobre este aspecto. Um minuto só, estou aqui a tentar. Ok. Volto a tentar me explicar. De que código eu me refiro, se vocês me entenderem? Um preto, desculpem o termo, mais uma vez, um preto, um negro, desculpem o termo, isso é para fazer entender certas pessoas, mas eu também não sou a favor destas duas terminologias. Um africano de Senegal, se encontra em França, está a ser agredido fisicamente, moralmente, está a ser agredido os seus interesses econômicos. O outro africano está ali a passar, nem se intromete. São assuntos dele, não quero saber. Mas não é isso que acontece com os outros povos. Eles são solidários. Mesmo em silêncio, o facto de ver que aquele senhor lá está a ser ameaçado, está em dificuldades, está em situações, eles intervêm. Mas nós não tem sido isso. Começo com o Hermelindo. Qual é o teu ponto de vista acerca dessas situações? O microfone, por favor. Álvaro, se bem entendi, nós estamos agora no terceiro bloco, certo? Sim. Como disse, eu estou com inúmeras dificuldades para perceber, mas, entretanto, o que me vem é pelo que eu li, o que tu passaste no painel. Se repetis a pergunta, faz favor. Portanto, a pergunta era a seguinte: será que é possível nós também termos um código de solidariedade? Estou situado, Álvaro, estou situado. Estás situado agora? Estou situado, sim. Ok.
Bom, Álvaro, quanto a isso, eu tenho estado a ouvir alguns mais velhos e pelo facto de perceber um tanto quanto sobre a importância das pessoas estarem unidas, não é? E penso que a diferença é que os povos europeus, fora de nós, povos africanos, eles estão mais adiantados porque há dificuldades que eles já ultrapassaram há algum tempo. E nós não, nós temos muita dificuldade em nos perceber e em muitas vezes aceitar conceitos que nós não nem sequer soubemos quem fundamentou. Como, por exemplo, há um ditado que diz a maioria vence. Né? Essa maioria vence é uma passagem que é usada em vários contextos e conceitos até que não servem. Porque o que é que acontece? O código de conduta de comunicação, ele vem para nós nos percebermos também. E muitas das vezes nós podemos criar um código de conduta de comunicação solidário, em momentos em fase solidária, de modo a criar barreiras no que não está certo para fazer melhor. Se nós nos unirmos e ganhamos maior e maior poder de liberdade jurídica, em como? Imagina que quanto mais associações surgirem, mais pessoas estão unidas e mais nós vamos nos firmando com princípios e ideais, não é, uniformes. Por exemplo, se olhares a linguagem o grande exemplo está aí, a linguagem de indivíduos que lideram grandes associações. Eles têm um líder, e quando esse líder ele aborda, não é? Ele quando aborda, ele é percebido, ele não está ali a persuadir ninguém, mas ele justifica os seus ideais. Então, o que acontece conosco, afrodescendentes, africanos, é a falta de associações, mais e mais associações que levam, que caminham para as mesmas direções. E eu vou ser franco, nós temos muito problema quando se fala de criar associações. Nós temos muito problema, eu não sei como é que eu posso caracterizar, mas eu não quero ir para críticas, eu quero ir para a solução desse tema. Nós temos que criar associações, porque quanto mais nós estivermos associados, melhor nós nos percebemos. Tá bem? Quanto mais nós criamos associações, mais temas e mais programas nós vamos criar. E nós vamos conseguir levar o que nós sentimos hoje, o que nós pensamos para o mundo fora. E eu acho que hoje a febre das redes sociais, a possibilidade de levar o que nós pensamos para fazer o bem é maior. Tá vendo? É maior. Com uma associação, ela tem poder jurídico. Nós circulamos normalmente. O GICA, se criar uma associação em UK com dimensão de grande suporte e nós apoiarmos, o Gilmar, aqui ainda se criar uma associação e nós apoiarmos, nós espalhamos-nos pelo mundo, levamos os nossos ideais, enquanto afrodescendentes nós ganhamos com isso. Nós ganhamos com isso. Mesmo eu falo aqui na minha comunidade, quando se fala em criar uma associação fruto de uma grande iniciativa, por exemplo, de um grupo do WhatsApp que existe, que tem 200 e tal pessoas, quando fala-se de uma associação, as pessoas repelam-se. As pessoas as pessoas preferem caminhar assim nesse círculo não formal, porque nós não conseguimos levar. Por exemplo, nós queremos falar de lei. As leis são muitas das vezes fundamentadas, não é? São muitas vezes fundamentadas
pelo número de pessoas que batem no peito, que batem, depois criam as leis. Os governos não caminham só. Se existe lei que diz que deve haver sociedade civil, as pessoas que sentam com os dirigentes, os estadistas, os dirigentes não chamam esses ativistas por belo prazer, eles chamam porque essas pessoas se afirmam. Agora, imagina que nós nos afirmamos pelo mundo. Então, eu acho que é aí. Eu tive a acompanhar as diferenças, para fechar, as diferenças, os maus tratos pela Europa, as discriminações. Isso existe e é uma grande realidade. E existe uma seletividade grande em ver o afrodescendente ele se afirmar. Mas eu continuo a bater. Nós temos que bater, nos afirmar. Eu tive a acompanhar e o Álvaro é culpado disso, né? Às vezes nós gostamos de ler, gostamos de seguir os nossos manos pelas redes sociais, mas quando alguém solta assim um tema, faz com que a gente viaja pelo mundo e aprofunda mais. Eu tive a acompanhar um documentário sobre aquilo que os afrodescendentes vivem pelo mundo, as dificuldades, e só foi já a parte que já venceram, né? Foi na Rússia, em que afrodescendentes falaram, quando mais pequenos na escola, eram maltratados, os colegas assim, eram miúdos, né? Os colegas de infância olhavam para ele, mas por que você tem essa cor? Você veio de onde? Tá vendo? E pronto, houve até contos em que batiam, e ele ia contando, e os pais iam procurar a mãe, pessoas são identificadas, mas tua filha bateu a minha filha. Ela dizia, tá bem, vou falar com ela. Quando ela chegava em casa, ela dizia, filha, fizeste bem. Fizeste bem. É aquele espírito de defesa, né? Não é que deve-se apelar à agressividade, mas é aquele espírito de criar sempre forma de abrirmos barreiras. Onde é que estão as associações? Vamos criar associações. Onde é que estão as associações? E eu acho que o mundo se faz assim. Ok. Mano Gica, em função a este bloco que estamos a dizer, acabou de falar o Hermelindo, e os nossos amigos na chat, internautas, continuam também, interessaram-se deste bloco. Qual é o teu ponto de vista? O que é que tu tens a opinar? O microfone, Mano Gica, o microfone. Tá ligado. Ok. Olha, o que eu devo dizer quando se aponta quais são as soluções ou sobre quais são os aspectos que a gente deve apontar para que haja também uma melhoria da vida dos nossos povos, quer dentro e quer fora. Álvaro, se nós não valorizamos o ser humano, nós não estamos a fazer nada. A África nós podemos ser ricos dentro e fora da África, podemos ser ricos de ideias, podemos ser ricos de quer seja lá o que a gente é, mas a vida humana tem valor. Então, se nós não percebemos que tem que haver proteção da vida humana, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, o que tem acontecido é que quando aquilo que a nossa mana, Álvaro, da forma que meteste, não consigo ver ninguém. Ok, vou já colocar os outros também. Preciso ver o nome dos outros para poder. Pois, a nossa mana, a Matilde, falou sobre. Matilde? Sim, Matilde, sim. Falou sobre aquilo que os nossos dirigentes, a falta. Ela não falou sem sensibilidade, mas a falta de empatia que os nossos dirigentes têm, a distância. Então, quando você é um político, eu sou homem de crítica, tá entendendo? Muitas das vezes as pessoas dizem, vocês só criticam, vocês não apresentam ideia. Não, espera aí. O silêncio dos homens que estão na posição de poder tem que haver alguma coisa. Como é que nós temos menores de idade a serem abusados por mais velhos e vem no Jornal da Angola escrito por uma ação conduzida por adultos que têm boas situações econômicas, vão fazendo o abuso dos menores de idade em determinados sítios de Angola. Isto é grave. Esses indivíduos têm que ser presos. É a vida humana que está a ser martirizada. A nossa continuidade vem das nossas crianças, vem do bem-estar das nossas mulheres.
Tá entendendo? Vem o bem-estar da nossa comunidade. Não podemos aceitar constantes abusos. Então, isso acontece. Então, a gente tem que parar. Voltando para aqui, para onde nós estamos no Ocidente, nós temos que nos afirmar e temos que encontrar uma maneira de nós todos sentarmos e vermos um caminho orientado para que nós vamos dar uma solução. Vamos regressar para a nossa terra, vamos ajudar. Mas temos que ver uma coisa. Na nossa terra, em África, temos irmãos que são formados, estão aqui. Muitos deles têm capacidade e não têm aceitação. É o expatriado que vem de fora, situação da Angola, é que é mais valorizado que o angolano. Nós vivemos essa situação. Tanto é que na construção civil, quando começou as grandes obras de Angola, os chineses também é que vêm para fazer aquela mão de obra para dar serventia. Quando nós tínhamos jovens angolanos desempregados. Está a entender? Então, isto tem que haver uma mudança de mentalidade nas lideranças. E Nelson Mandela disse mesmo, se nós não apontarmos o dedo a quem está na liderança, vamos fazer líderes fracos. Está a entender? Líderes altamente emocionados, mas que não veem uma razão de continuidade. Então, nem a diáspora africana fora da África, quer no Brasil, quer onde que seja, não vai ser aceite, não vai aparecer ali para emprestar o seu melhor, se nós não tivermos uma liderança que for chamada à razão com base nas críticas. E eles aceitarem as nossas críticas e das críticas verem, afinal de contas, como é que vai se posicionar e quais são as prioridades. E quem pode vir nos ajudar para nós resolvermos os nossos problemas com as prioridades. Porque trazer pessoas da diáspora, nós temos médicos angolanos, muito bons médicos, mas estão a vir mais médicos de Cuba. Tem médicos desempregados. Eu liderei um movimento de reivindicação sobre os estudantes angolanos aqui no exterior. Está a entender? Rapazes que já fizeram a primeira licenciatura, voltaram para fazer o mestrado, fizeram o PhD sem serviço. Mas o cubano vem, é posto lá, é dado serviço. Vem um outro médico do Brasil e branco, é dado serviço. Vem o português, é dado serviço. Então, as nossas lideranças têm que mudar de atitude para nós começarmos. Essa é a minha opinião do ponto de vista crítico.